Então, vamos lá, continuando, né, nosso terceiro vídeo. Ainda resta uma questão, né, lá do número 6. Como nós estávamos falando lá, nós temos um sujeito que está na ordem inversa, certo? Escreva a oração na ordem direta, usando a sequência sujeito e predicado. Nós já sabemos qual é o sujeito. A sua vez, o que sobrou? Predicado é o verbo chegou. Então, como que vai ficar na ordem direta? Só a gente fazer a inversão aí novamente, certo? Como que vai ficar? A sua vez chegou, certo? Ok? Continuando. Lá no número 7. Na oração, as inscrições são limitadas. Qual é o sujeito e qual é o predicado? Lembrando, gente, sempre que o verbo ele sempre fica dentro do predicado, certo? O verbo é aquele que exprime ação, né? Ou estado, ou fenômeno natural. Então, vamos reler aí a oração. As inscrições são limitadas. Qual que é o verbo primeiro? Qual é o verbo dessa oração? Não é o verbo ser? São? Ok. Então, o sujeito. O que é o sujeito? As inscrições, certo? Nesse caso aí, a ordem não é a ordem inversa, é a ordem direta. As inscrições são limitadas. Então, as inscrições é o sujeito. Qual que é o predicado? O predicado é aquele que sobrou de sujeito, a partir do verbo. Então, são limitadas é o predicado, ok? Questão 8. Quando o predicado é formado por verbo de ligação, que eu acabei de dizer para vocês, que existem os verbos de ação, os verbos de ligação, os verbos que indicam fenômeno natural. Então, no caso, nós temos o verbo ser, estar aí como exemplo, né? Que é verbo de ligação. Então, quando o predicado é formado por um verbo de ligação, ser ou estar, ou outros, né? Permanecer, e mais um predicado, dizemos que o predicado é verbal ou nominal? Vamos só fazer uma revisãozinha aí. Quando nós temos, né, um predicado formado por verbo de ação, nós temos um predicado verbal. Quando nós temos um predicado formado por verbo de ligação, nós temos um predicado nominal, tá? Então, qual que seria a resposta correta? Vou falar não, porque eu já falei. Questão 9, ok? Vamos lá. Escreva as palavras que no texto são derivadas de. Esse aí eu vou ter que dar uma ajuda para vocês, né? Porque, assim, mas mesmo assim, já no próprio exercício, já dá para vocês terem uma noção. O que são palavras derivadas? São aquelas que vêm de uma outra palavra. A formação dela vem de uma outra palavra anterior, certo? Então, olha só. Qual seria lá no texto? É uma palavra, eu vou ter que ajudar vocês porque o texto está bem apagado. A palavra Amazônia. Qual seria uma palavra que tem lá dentro do texto que é derivada de Amazônia? No caso, lá tem amazônica, tá? Então, seria a palavra derivado. De lenda, seria a palavra lendária, ok? Mundo, mundial. Belo, beleza. Companheiro, companheirismo. Limite, limitada, certo? Então, esse aí já foi de graça, porque, né, graças ao texto não ter ficado bom, vocês têm a resposta aí, basta vocês completarem. Só falando mais uma vez, Amazônia vai ficar amazônica, lenda, lendária, seria a palavra derivada que tem lá dentro do texto, derivada de lenda, lendária. Mundo, mundial, belo, beleza. Companheiro, companheirismo, limite, limitada. E
Outro detalhe, né? A palavra que não é derivada é a palavra que é primitiva. No caso, essas palavras aí são as primitivas, que não vêm de nenhuma outra, né? A formação dela não é de outra palavra. Então, elas são primitivas. As palavras derivadas delas são as que eu acabei de falar para vocês, que estão lá dentro do texto. Agora, um lembretezinho aí, vamos ler juntos. O sujeito pode ser simples, composto, oculto e indeterminado. Quando na oração aparecem verbos impessoais, temos oração sem sujeito. Então, lembrando que nós podemos ter quais tipos de sujeito? Temos sujeito simples, sujeito composto, sujeito oculto ou indeterminado. Quando na oração aparecem verbos impessoais, nós temos uma oração sem sujeito, certo? Isso é uma revisãozinha. Vamos passar para a próxima atividade aí da folha, que é a atividade 10, certo? Classifique o sujeito das orações. Os livros e as revistas transmitem cultura. Então, agora nós vamos classificar o sujeito. Lá nós tivemos, né, o lembretezinho de que tipos de sujeito que nós temos. Vamos voltar lá? Sujeito simples, composto, oculto, indeterminado. E quando o verbo é impessoal, né, oração sem sujeito. Então, vamos agora classificar as orações da questão 10. Classifique o sujeito das orações. Vamos lá. Letra A. Os livros e as revistas transmitem cultura. Olha só, vamos analisar primeiro qual que é o sujeito dessa oração. Sabendo que o predicado, ele parte a partir do verbo. O verbo, qual que é o verbo? Transmitem cultura. Vamos fazer a perguntinha para o verbo, para o predicado, para a gente descobrir qual é o sujeito? Quem que transmitem cultura? Qual seria a resposta? Os livros e as revistas. Então, nós temos aí, os livros e as revistas seria o sujeito, não é isso? Quantos núcleos que nós temos nesse sujeito? Nós temos 2 núcleos. Quando nós temos 2 núcleos, que seria o quê? Livros e revista, que são 2 palavrinhas importantes dentro do sujeito. Então, quando nós temos 2 núcleos, nós temos um sujeito, 2 núcleos ou mais, né? Poderia vir ali os livros, as revistas e os jornais. Seria mais de 2 núcleos, né? Então, nós teríamos, da mesma forma, um sujeito composto, ok? Letra B. Viajaremos amanhã à noite. Quem que viajaremos? Quando acontece, gente, através do verbo, olha só. Quem que viajaremos? Olha a pergunta. Quando nós sabemos através do verbo, qual é a pessoa que deveria ter sido usado aí, mas não foi colocado, porque a gente usa muito isso na nossa fala, na nossa linguagem coloquial, né? E também na norma padrão da língua portuguesa. A gente deixa de dizer o sujeito porque o verbo já nos mostra quem é o sujeito. Por exemplo, quando eu falo, falei com vocês cedo. Quem que falei? Eu, não é isso? Então, através do verbo, eu sei qual é a pessoa. É o mesmo caso aí da letra B. Viajaremos amanhã à noite. Quando isso acontece, nós temos sujeito oculto ou sujeito elíptico ou siléptico, que seria tudo a mesma coisa, certo? Mas vamos usar uma linguagem mais simples para vocês entenderem. O sujeito oculto, ele está oculto. Ele não apareceu escrito, mas nós sabemos através do verbo que somos nós. Quem viajaremos? Nós, certo? Então, nesse caso, a letra B eu tenho o sujeito oculto. Letra C. Era tarde demais. Agora, olha só. Esse era tarde demais é o caso do verbo impessoal, tá? Ele não tem pessoa. Não tem pessoa. Não é eu, não é tu, não é ele, não é nós. Era tarde demais. O que tá falando lá no lembretezinho, que eu vou voltar novamente para vocês? O sujeito pode ser simples, composto ou
oculto ou indeterminado. Quando a oração aparece com verbos impessoais, temos que tipo de sujeito? Oração sem sujeito. Então, nesse caso aqui, né, de era tarde demais, qual que é o tipo de sujeito? É uma oração sem sujeito. Por quê? Porque o verbo é impessoal. Existem muitos tipos de flores no meu jardim. Olha só, agora tá bem simplesinho, ó, já dei a resposta. Existem muitos tipos de flores no meu jardim. Existem é o verbo. Nesse caso aí está na ordem inversa. O que existe muito? Tipos de flores, né? Então, tipos de flores seria o sujeito. Qual que seria o núcleo desse sujeito? Flores, certo? Então, eu tenho o quê? Sujeito simples. Letra E, bateram na porta. Olha, nesse caso aí, não é verbo impessoal, porque bateram. Quem bateram? Eles. Mas eu não sei quem bateram. Mesmo que eu digo assassinaram, roubaram, alguém roubou, alguém bateu, né? Então, esse verbo aí, geralmente, ele vem o quê? Na terceira pessoa do plural. Então, ele tem uma pessoa, só que eu não sei quem que praticou essa ação. Nesse caso, eu tenho sujeito indeterminado, certo? Letra F. Aqui mandamos nós. Quem que manda, gente? Uma pergunta tão simples. Quem que manda? Nós. Qual que é o sujeito? Nós. Que tipo de sujeito que é esse? Simples. Simples assim. Há lugar para todos. Há lugar para todos. Olha o verbo há. E geralmente o verbo haver, ele vem de forma impessoal. O que eu acabei de dizer? Quando o verbo é impessoal, qual que é o tipo de sujeito? Não tem. Oração sem sujeito. Ok? Passando para o exercício 11. Relaciona os sujeitos aos predicados. A China, o rio Amazonas, o verão, centenas de aves e a guerra. Então, nós vamos relacionar esses sujeitos aí às orações abaixo. Qual que seria a estação mais quente do ano? Qual que seria o sujeito adequado? O verão. Então, vamos colocar o quê? Marcar aí, número 3, em algarismo romano, que é o que está pedindo. Quem que é desumana e cruel? Quem que é desumana e cruel? A guerra. É o país mais populoso do mundo. Qual seria? Única palavrinha, único sujeito aí que é um país. Não precisa nem falar, né? A China, mas falei. Desemboca no Oceano Atlântico. O que desemboca no Oceano Atlântico? O rio Amazonas, certo? E por último, voam em festa. Bem claro e nítido. O que voa em festa? Centenas de aves. Ok, fechando esse vídeo que nós terminamos mais uma página do exercício, ok?